Insônia, ronco, apneia. Os chamados distúrbios do sono estão cada vez mais presentes na vida do brasileiro. De acordo com um estudo realizado pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, mais de 70% da população apresenta alguma queixa em relação ao sono. Mas o que são esses distúrbios? Como surgem? Que consequências podem trazer para a saúde? Vamos descobrir ouvindo uma especialista no assunto. Viemos ao consultório da doutora Jéssica Polese, especialista em medicina do sono, para esclarecer algumas dúvidas sobre os distúrbios do sono. Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Vamos às perguntas das ruas, então? Vamos conferir. Quais os principais distúrbios do sono? Valesca, assim, os principais distúrbios do sono são 3, né? Em disparada, o primeiro é o ronco com a apneia do sono. Então, a apneia do sono são pausas respiratórias que acontecem durante o sono. O indivíduo, ele dorme e aí, quando ele está dormindo, ocorre uma obstrução de via aérea, que pode ser parcial ou total. O ronco é o barulho do ar tentando vencer essa resistência, né, para entrar e sair da via aérea. E a apneia são as interrupções mesmo da entrada do ar dentro da via aérea. Normalmente quem ronca, quando o indivíduo queixa de ronco, a gente já pensa logo, ó, deve ter apneia, né? Apesar de não necessariamente ter que ter apneia. Então você pode ter um indivíduo que só ronca, mas não tem apneia. Mesmo esse indivíduo que só ronca, hoje vários trabalhos, Valesca, já falam que só roncar, mesmo sem apneia, precisa de um tratamento adequado. Um segundo distúrbio do sono muito comum, principalmente na nossa atualidade, é a insônia. A insônia é a dificuldade de dormir, né? A dificuldade de você começar a dormir, você começa a dormir com dificuldade. Às vezes você deita e demora 1, 2 horas para conseguir efetivamente pegar no sono. Ou um outro tipo de insônia é aquele que você acorda antes do teu horário habitual. O seu horário que você poderia acordar é 6 horas e você, quando dá 3h30, 4 horas, está acordado e não dorme mais. Uma outra situação é você acordar várias vezes durante a noite, às vezes intervalos de 20, 30 minutos, e aí depois até volta a dormir, mas isso aí fragmenta muito o teu sono e no outro dia você está cansado e com pouca disposição. Hoje a gente já tem muito bem definido que o sono em quantidade insuficiente provoca doenças. Então, já tem estudos mostrando que os indivíduos que dormem menos do que 6 horas por noite, dependendo da idade, 5 horas por noite, eles têm muito maior probabilidade de ter hipertensão, distúrbio psiquiátrico, e aí entra todos os problemas relacionados à hipertensão, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e outros problemas vasculares. E um terceiro distúrbio do sono comum que afeta qualquer idade, mas também adolescentes e crianças, é o bruxismo, que é um apertar ou um ranger de dentes. Isso aí tem o problema de desgastar o dente, tem gente que perde obturação ou perde dente mesmo, mas o principal é que ele fragmenta o sono, ele faz vários despertares durante a noite, despertares pequenininhos, que a gente chama de microdespertares, mas que são suficientes no final para causar uma noite de qualidade ruim. Então, tem tratamento, é uma plaquinha, não é uma coisa difícil, hoje já é bem comum e dá para tratar. Então, a maioria dos distúrbios do sono a gente trata, a gente tem como abordar e tratar. Gostaria de saber quais tipos de pessoas mais sofrem com o distúrbio do sono. Bom, respondendo para o Reginaldo, os mais atingidos pelos distúrbios do sono vai depender de cada distúrbio. Então, se tratando da apneia do sono, a gente vai ter mais atingido os homens, as mulheres depois da menopausa, né? Os obesos, aqueles que têm obesidade cervical, que é o pescoço mais gordinho, ou tem uma obesidade abdominal, né? Quem tem um formato de face que predispõe a ter apneia do sono. E o envelhecimento, que é uma outra causa frequente, que está frequente aí na prevalência da apneia do sono. Quando se trata de insônia, as mulheres são muito mais acometidas, talvez pela grande sobrecarga de funções que elas estão adquirindo nesse mundo moderno, né? E trabalha, e tem filho, e tem múltiplas funções, então são muito mais afetadas as mulheres. E o tipo de vida que o indivíduo leva, né? Tudo depende de como ele lida com as coisas do dia a dia, trabalho, trânsito,
tudo são fatores estressantes que no final vão causar ou vão atrapalhar a insônia. Claro que a insônia também tem um comportamento aí hereditário, mas principalmente um hábito, né? O hábito de dormir no mesmo horário, o hábito de ter uma rotina de sono que vem sendo perdida com o tempo. Então, no caso da insônia, o hábito é fundamental e um bom hábito com horários regulares vai melhorar bastante e vai, inclusive, tratar a insônia em muitos casos. E o bruxismo, a gente vai ter, os mais atingidos vão ser aqueles indivíduos que têm problemas de oclusão dentária, que têm problemas odontológicos, isso pode ser corrigido com um tratamento de um dentista, e também tem a ver com os indivíduos mais ansiosos. É comum as pessoas que têm bruxismo, nas fases que estão pior, que estão com mais problemas ou coisas para resolver, eles têm muito mais eventos de bruxismo. Então, aí no caso do bruxismo vem a oclusão ruim e a ansiedade como causas e predispondo a ter essa doença. Gostaria de saber se o ronco é sempre sinal de problema de saúde. Respondendo aí a Rayane, né? O ronco é sempre tido como um sinal de alerta. Vamos começar falando um pouquinho das crianças. Criança roncando é sempre um problema, eu costumo falar. Se você tem uma criança que ronca, tem que ser procurado um profissional, porque o tratamento é tranquilo, é mais fácil, e essa criança roncando, ela pode ter problemas de aprendizado na escola, de crescimento, é a criança que não ganha peso. Então, às vezes, nas crianças, o tratamento, Rayane, vai ser mais simples, inclusive. E essas crianças, quando crescem, esses roncadores da infância, vão se tornar doentes, adultos doentes. Então, quanto mais cedo tratar. No adulto, o ronco é sempre sinal de que existe uma obstrução de via aérea e uma dificuldade do ar entrar dentro da via aérea e chegar aos pulmões. Nesse caso, tem sempre que ser observado, uma vez que tem vários trabalhos mostrando que só o ronco sem apneia já é capaz de provocar problemas cardiovasculares e psiquiátricos, né? Então, ele tem que ser observado e tratado em todas as idades. Eu gostaria de saber como tratar os distúrbios do sono. Bom, Guilherme, felizmente a maioria dos distúrbios do sono tem tratamento, né? Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais em cada um dos distúrbios que eu falei anteriormente. A apneia do sono, que é a mais comum, né? Quando eu falar apneia, vocês lembram, apneia e ronco, mais ou menos a mesma coisa. A gente tem hoje o CPAP, né? Que é essa máscara, né? Ela é acoplada num aparelho que fica na cabeceira da cama. O que ele faz? Ele faz uma pressão positiva contínua dentro da via aérea. Então, ela precisa estar bem ocluída, né? Na face do indivíduo, porque com isso é como se ela soprasse para dentro da via aérea e fizesse um coxinho aéreo, mantendo a via aérea aberta. E aí não vai ocorrer aquela tendência de oclusão da via aérea, que é, na verdade, o ronco e a apneia. Uma outra medida que a gente tem para a apneia do sono, para os casos mais leves, são os aparelhos intraorais, que aí eu vou mostrar aqui mais ou menos como ele funciona. É um aparelhinho que ele é feito sob medida, né, para o indivíduo, cada um vai ter um moldado. E aí o que ele faz? Ele avança, esses são parafusos reguláveis, ele avança a mandíbula para frente, assim, de uma maneira grosseira eu avancei um bocado, né, para poder vocês terem ideia de como seria o funcionamento. Ele avança para frente, com isso ele abre a via aérea, mantém essa via aérea firme e aberta, diminuindo e abolindo o ronco e a apneia. Esse aparelho serve para os casos mais leves. Lembrando aí que a perda de peso, uma avaliação otorrinolaringológica para ver se não tem obstrução nasal, desvio de septo, se não está indicado uma cirurgia. E aí lembrando que os mais jovens têm resultados muito bons com cirurgia otorrinolaringológica, quando o nariz é o principal problema.
tem as cirurgias ortognáticas, que fazem esse avanço da mandíbula de maneira cirúrgica e definitiva. Também um outro procedimento bom para os indivíduos mais jovens, atividade física, rotina de acordar e dormir, evitar bebida alcoólica, evitar o álcool, tudo isso ajuda e melhora muito a apneia. A gente tem como deixar o indivíduo sem ronco e sem apneia com tratamento. Quero saber como prevenir os distúrbios do sono. De uma maneira geral, cuidar do teu ambiente de dormir, né? Então vamos lá, luminosidade tem que ser bem baixa, você coloca só focos de luz na tua casa, mostra a sua casa que é noite, né? Seu organismo tem que sentir que é noite e que está chegando próximo do horário de dormir. Isso parece bobagem, mas é muito importante. TV no quarto é outra coisa que atrapalha, para a maioria das pessoas atrapalha. Então, manter a TV na sala, em outro local, né? Mesmo, mas eu boto para desligar sozinho, não funciona, uma vez que até aquela própria luminosidade da televisão que fica, ela já é suficiente para atrapalhar a produção de melatonina e despertar o indivíduo. Evitar próximo do horário de dormir, fazer atividades estimulantes. Então, ir para casa, resolver um monte de problema no computador, ir no WhatsApp, isso aí atrapalha demais. Então, resolve tudo umas 2 horas antes do horário que você deveria estar indo para a cama dormir. Evitar atividades estimulantes próximo do horário de dormir, e aí eu incluo atividade física. Então, se quer praticar atividade física, até 2 horas antes do horário de dormir. O calor atrapalha o sono, então assim, manter o lugar fresco, o corpo precisa dessa temperatura mais baixa para poder ter um sono melhor e de qualidade. Barulho, ajeitar a janela, hoje já tem janela dupla para poder, dependendo do local onde você dorme, isso atrapalha demais dependendo do local. Então, o respeito com o teu local de dormir é muito importante, porque vai facilitar o seu sono. Em relação às outras doenças, principalmente a insônia, que tem muita relação com ansiedade, com estilo de vida, eu sei como é difícil isso, mas assim, tentar um estilo de vida mais tranquilo, morar perto do local onde se trabalha, evitar certas situações que vão trazer mais estresse e às vezes certas funções, né? Então, tentar ter um estilo de vida mais tranquilo, respeitando os horários, respeitando uma rotina de sono e de trabalho que vai ser, assim, que é coerente e compatível com uma vida de qualidade boa. Atividade física, evitar ganhar peso, porque aí a gente já entra nos problemas como a apneia, né? A apneia, com o ganho de peso, as pessoas sabem disso. Quanto mais peso o indivíduo vai ganhando, mais vai roncando, mais vai tendo apneia. Então, emagrecer se der, evitar o álcool, porque o álcool dá um relaxamento e com isso ronca mais, dá mais apneia. O fumo irrita a via aérea e provoca mais ronco e apneia. E, de uma maneira geral, tratar uma vez que for diagnosticado. Não tem muito como fugir desses equipamentos que eu já mostrei, né? O que você puder fazer de ambiental e de hábito vai ajudar muito, e às vezes vai ser suficiente até para poder curar mesmo. Às vezes muda completamente a vida do indivíduo só com essas medidas. Lembrar de obstrução nasal também, que atrapalha muito o sono. Então, se o nariz está obstruído, vamos dar uma olhada se não tem rinite, se não merece um tratamento, se não merece uma cirurgia, que isso aí também melhora muito a qualidade do sono. Doutora, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, né, a respeito desses problemas que atingem tanta gente e causam tantos transtornos, né? Verdade. Espero ter podido ajudar, né, e que as pessoas durmam melhor a partir de hoje. Ok. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, mande um e-mail para a gente. O endereço é tvales.es@gmail.com. Obrigada pela companhia e até o próximo Utilidade Pública.